Fala aí, Clubbers, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Trade Smart. A gente vai fazer uma aula especial hoje. A pedidos, o meu plano original era incorporar tudo relacionado com candles dentro das aulas de que a gente vai falar em termos de price action, para ser mais dinâmico, mas eu vou fazer uma aula, vou parar aqui para a gente falar um pouquinho sobre candlesticks, essa estrutura mais básica sobre price action, onde você consegue ver o price action relacionado a pequenos time frames. Então, para a gente começar, eu vou mostrar para vocês um pouquinho de umas coisas escritas no quadro que eu quero assim para frisar bem para vocês a gente entender, porque existem vários padrões de price action em termos de candles que tem nomes, que tem um tipo de nomenclatura que você pode, se você quiser decorar. Eu sou péssimo de decorar, então eu fiz uma coisa rapidinho para vocês aqui no nosso whiteboard. Vamos lá, dá uma conferida, depois a gente volta para cá e eu mostro mais coisas para vocês. Vamos lá. Em Clubbers, a gente vai fazer hoje um pouquinho diferente, a gente vai falar sobre candlesticks ou velas aqui no quadro, para a gente conseguir decifrar realmente o que é um candle, o que é um candlestick, e como é dinâmica, como é que isso funciona para facilitar a nossa vida. Vamos lá, o candlestick é uma vela nada mais é do que uma representação visual num gráfico, uma representação gráfica de um tempo qualquer, ou seja, quanto vai ser a variação de preço num período, em 5 minutos, ou em 15 minutos, ou em 1 hora, ou um dia, uma semana, como é que esse preço vai variar num período de tempo. Então deixa eu mostrar para vocês de um jeito bem simplificado aqui, vocês vão gostar. Vamos supor que a gente está olhando uma vela de 5 minutos. Essa opção. De novo, eu só deixei aqui para deixar bem claro para você que dependendo do gráfico, eu vou mostrar na tela, que cada tempo gráfico pode representar essa variação de preço. Então, mais uma vez, 1 minuto, 3 minutos, 5, 15, 30, 1 hora, 4 horas, um dia, uma semana, um mês, um trimestre, tudo isso pode ser representado completamente numa vela. Então vamos lá, o que eu quero dizer exatamente com isso? Que nesses 5 minutos, esse intervalo de 5 minutos, do ponto que você começa, então vamos supor assim, você está começando da hora zero, essa é a hora zero, começou o mercado às 9h30, e você, desse ponto, você começou às 9h30 da manhã. Você começou, o preço variou para cima, variou para baixo, variou para cima, e no final desses 5 minutos, ele terminou aqui, mais uma vez, quando foi 9h35 da manhã. E nesse período, nesses 5 minutos, ele começou num ponto, ele terminou num ponto, mas dentro desse valor total de 5 minutos, ele foi mais acima, mais abaixo, mas acabou terminando. Então deixa eu dar um outro exemplo para vocês. Vamos supor que a gente começou 9h30. Bom, vou fazer até um reloginho aqui, ó. Um reloginho, um alerta. Não tá precisando até uma laranja, né? Mas isso aqui é um... Começou, 9h30 abriu o mercado. Passaram-se os primeiros 5 minutos. Então, 9h30 e 30 segundos, o preço veio até aqui embaixo. O preço caiu aqui, voltou, ficou movendo dentro, subindo e descendo, pintando essa velinha aqui, formando essa velinha. De repente ele subiu. Ele veio até aqui em cima, mas ele não terminou. Então no horário específico, essa vela terminou, se formou. E a gente vai começar a nossa próxima vela. Vamos supor que a próxima vela seja uma vela pequenininha, que comece mais ou menos aqui. Então terminou essas 9h35, a próxima vela começou um pouquinho mais alto, e aí é o mesmo processo. Eu só queria que vocês entendessem isso, que essa vela nada mais é do que a representação do preço num tempo específico, num tempo gráfico, e que o corpo, a gente chama isso aqui de corpo body. Eu vou mostrar isso para vocês, só queria que vocês tivessem uma representação gráfica, eu com a liberdade de escrever. O corpo da vela representa o horário que preenche todos os 5 minutos. Então se ela começa aqui e termina aqui, esse é o corpo da vela, é o body que a gente chama em inglês. E essas variações, que a gente chama de wick, vocês vão ver lá um pouco mais na frente, essas variações nada mais são do que o preço subiu, desceu dentro desse período, mas ele fechou e abriu nessas abinhas. Aqui a abertura, aqui o fechamento. Fechamento. Agora, pessoal, deixa eu falar para vocês um jeito que eu penso sempre para você não ter que decorar
o tipo de vela. Existem vários tipos de vela, existem vários nomes. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho quando a gente voltar lá para a tela do computador. Mas eu quero dividir com vocês um jeito mais prático de você entender candlesticks, que vai ajudar você pra caramba, não só em trades, swing trades que eu digo assim, de um padrão de tempo maior, ou até mesmo em day trade. Isso ajuda pra caramba e você não precisa decorar absolutamente nada, não sei vocês. Eu não gosto de decorar as coisas, eu não tenho memória assim fotográfica para as coisas, eu prefiro entender, eu quero que vocês prefiro que vocês entendam, e eu espero que dessa maneira, como eu entendo, seja um jeito de você conseguir fazer assim, um jeito mais simples, mais natural. Você entende a mecânica, você entende. Isso representa isso, eu não estou simplesmente decorando um nome que significa alguma coisa, você está entendendo o que realmente a vela significa. Eu fiz desse lado esquerdo todas as velas verdes para explicar para vocês algumas coisas básicas que você já entendeu. A primeira coisa que você já entendeu é que toda vela verde, toda vela que termina verde, ela representa que você abriu em um ponto um pouco mais baixo e ela fechou num ponto um pouco mais alto. Então, a vela positiva porque o price action, o preço estava 1, terminou 1,10, 1,50, 1,80, 2, então ele começou num preço mais baixo, terminou num preço mais alto. Mas existem vários tipos de formações que representam coisas um pouco diferentes. Então, mesmo essa vela aqui sendo uma vela verde, ela quer dizer que o preço chegou a variar. Eu vou usar, só para a gente ficar mais fácil aqui, eu vou usar esse preço aqui de $1 e eu vou usar aqui em cima $5. É um valor bastante longo, mas eu só quero para a gente usar como ponto de referência. Então, 1 e 5, aqui em cima. O que eu quero dizer com isso? Que em algum momento a vela abriu nesse valor aqui, vamos chamar esse valor aqui de $4. De $4. O preço em algum momento nesse candle caiu até $1, mas os compradores, os buyers, they show up, eles apareceram, levantaram o preço ao ponto de que um candle que abriu 4 foi a 1, conseguiu terminar em 5. Isso aqui, a gente tem um nome específico para isso, a gente chama de um hammer candle. É uma vela muito positiva, é uma vela bullish, é uma vela que mostra pra gente, mas a interpretação disso é que mesmo os vendedores puxando o preço para baixo, os compradores foram lá e falaram assim, a gente vai comprar esse negócio aqui, compraram lá embaixo em $1 e conseguiram fechar esse candle em $5. Então isso aqui é um candle bastante impulsivo, um candle, uma vela de compra bastante forte. Nesse caso aqui, esse aqui é um candle que simplesmente é bem básico, que representa pra gente que o preço abriu aqui, de novo, meu preço mais baixo aqui é $1, aqui são $5, aqui eu vou botar 4 e aqui eu vou botar 2. O que aconteceu com esse candle? O candle abriu em 2, chegou, os vendedores conseguiram jogar esse preço até aqui embaixo, mas de novo compradores apareceram e trouxeram o preço e terminou em 4. Não chegou a terminar lá em cima no 5, mas é um candle também que mostra que os compradores continuaram comprando constantemente no decorrer do tempo desse candle. Também é um candle de força, mas tem uma diferença. A diferença é que os compradores apareceram muito fortes para levantar muito preço aqui. Daqui a pouco quando a gente olhar isso no gráfico, a gente vai juntar isso tudo. Esse candle aqui, a gente chama esse candle de Doji. Não se preocupe com os nomes agora. 2,50, $5. O que acontece com esse candle? Nesse candle, no mesmo tempo gráfico, teve uma briga e uma indecisão, porque levou-se o preço até lá embaixo, levou-se o preço até lá em cima, mas acabou terminando mais ou menos no meio, uma vela de indecisão, uma vela que a gente não sabe exatamente onde é que estão, se tem força de comprador, força de vendedor. É uma vela que representa mais indecisão do que ou reversão de padrão ou algum tipo de indecisão. E esse outro candle aqui, a gente chama de shooting star, de novo, não se preocupe, mostra exatamente o contrário dessa. E eu vou argumentar com vocês que essa vela aqui, verde, é muito bullish, e essa vela verde aqui não é muito bullish, não é. Agora, olha para esse candle aqui, verde igual esse aqui, certo? Só que eu vou dizer para vocês que esse é um candle positivo e muito impulsivo, que dá pra gente um bias, um viés, uma percepção bullish desse momento, mas esse aqui, mesmo sendo verde, ele não é bullish, ele dá pra gente exatamente o oposto do que a gente viu aqui. Porque o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte,
Mesmo padrão, aqui em cima, 5 dólares. Aqui embaixo, 1 dólar. E aqui embaixo, 3 dólares. Isso quer dizer o seguinte, que esse candle, em algum momento ele abriu aqui, bem aqui embaixo. Ele abriu aqui embaixo. Ele subiu. Só que ele continuou subindo. Os compradores conseguiram levar até 5 dólares, mas não conseguiram manter, porque os vendedores, quem estava vendendo estoque nesse valor, colocou pressão e ele acabou terminando em 3 dólares. Um candle que começou em 1, foi a 3, subiu muito, deixou esse wick, esse negócio que a gente chama, ou pavio em português, a gente chama isso em inglês de wick. Vocês já devem ter visto e vai estar parte do vídeo completo, mas esse wick deixou, quer dizer o seguinte, que existe força de venda e esse candle acabou terminando com venda, mostrando pra gente que esse preço não sustentou aqui e que os vendedores foram bem mais fortes do que os compradores. Portanto, mesmo uma vela verde pode ser uma vela bearish. Vamos lá, pessoal, no caso de um candle negativo ou no candle vermelho, como é que isso funciona? Dinâmica, como é que é? Vamos usar o mesmo exemplo, um exemplo bem longe, mas seu. Vamos supor que esse candle aqui é um candle vermelho, isso quer dizer que ele começou, tem um price action, quando esse candle abriu, começou em cima, terminou embaixo aqui em 4, ele chegou aqui a 1 dólar. Isso aqui é um candle vermelho, então quer dizer que ele é muito negativo? E essa ele é negativo, mas ele não é muito negativo, porque, de novo, os vendedores conseguiram puxar o preço de 5 para 4, mas em algum momento levaram até 1, e os compradores apareceram aqui e trouxeram de novo para 4. Então a intensidade do candle fala para a gente muito mais do que simplesmente você decorar. Mesma coisa nesse candle aqui, um candle vermelho, vamos supor que aqui seja 3 e 4 dólares também, aqui seja 2, aqui seja 1, de novo a vela abriu a 4, no decorrer do tempo, do período que ela for, candle de 5, ou de 15, ou de 1 hora, fechou em 2, então é um candle mais equilibrado. Todo o price action quase está dentro do body do candle. De novo, um Doge ele pode ser ligeiramente mais positivo ou negativo, mas eu quero chamar a atenção de vocês do mesmo jeito que esse candle aqui, no candle verde, positivo, mostra pra gente uma disposição dos compradores de trazer o preço lá de baixo para cima, e nesse aqui, quando vermelho, mostra ligeiramente diferente, porque ele começou aqui, ele cai até aqui, ele vai até lá embaixo, mas os compradores aparecem. Esse último candle aqui pode parecer pra gente, ele tem uma interpretação um pouco diferente. Por quê? Porque o que aconteceu com esse candle? Os compradores, vamos supor que no nosso caso aqui seja 2 dólares, aqui seja 1 dólar, e olha o que aconteceu. O preço abriu em 2, em algum ponto conseguiram jogar até lá em cima, em 5, certo? Mas esse preço foi derrubado, foi fortemente derrubado. Então o que acontece? Esse candle, da mesma maneira que esse candle aqui, verde, é um candle bastante bearish, esse candle aqui também acaba virando um candle bastante bearish. Da mesma forma, mesmo esse sendo positivo, começando mais embaixo, terminando mais em cima, esse em algum momento, price action, ou seja, os compradores tentaram jogar lá para cima, não conseguiram, price action foi rejeitado e foi um candle negativo. Agora, qual que é o ponto central disso tudo que a gente falou? O que é onde você tem que realmente se focar? Eu já falo para vocês. Então, vamos lá, pessoal. Como eu disse anteriormente, vocês viram um jeito simplesmente de você entender a intensidade do candle, a quantidade de compradores e vendedores no momento. A gente vai continuar falando sobre isso constantemente nesse curso. Toda vez que a gente tiver, a gente identificar algum tipo de candle, quando a gente vai fazer alguns exercícios de trade aqui, como vocês sabem, se você faz parte do Discord do clube também, você vê o que a gente faz basicamente no nosso áudio todo dia. Mas vamos dar só uma recapitulada aqui mais uma vez usando esse desenho que vocês vão ter o PDF, não só disso, mas também de algumas estruturas de candles, como a gente chama aqui nos Estados Unidos com o nome americano. Se você quiser ter isso, um PDF de auxílio, você gravar, mas eu vou mostrar uma coisa super interessante isso aqui, uma ferramenta o que está disponível para você no TradingView, que pode te ajudar pra caramba. Mas vamos lá, de novo. Vamos de novo falar só
só recapitular o que a gente falou anteriormente lá no whiteboard. Então, o corpo do candle, vocês sabem, essa parte é o body itself, onde a maior parte do price action vocês vão ver na maioria das vezes. Num candle verde, o price action, o preço do candle, o horário que começa, ele começa embaixo, termina em cima, e ele pode deixar esses wicks ou essas sombras superiores e inferiores, que nada mais diz para a gente de que o preço variou tanto para cima quanto para baixo na extensão desse wicks, mas invariavelmente ele fechou dentro do body, do candle. O corpo real é onde o preço começou e terminou dentro de um candle. Num candle verde, quer dizer que ele foi de baixo para cima. Num candle vermelho, quer dizer que ele foi de cima para baixo. Então, o candle verde fatalmente é um candle positivo de subida, e um candle vermelho é um candle de descida, de queda. Fácil de você entender, você vai ficar com esse PDF para você usar isso, e conforme você vai fazendo trade constantemente vendo como é que isso funciona, você começa a entender a dinâmica da movimentação do price action em termos de candle, e você não fica mais refém de decoreba, mas sim você entende realmente o que isso quer representar. Deixa eu mostrar para vocês agora aqui, dentro do TradingView, uma ferramenta, falar um pouquinho sobre candles dentro de uma estrutura gráfica, de um gráfico mesmo no chart, e mostrar para vocês uma super dica. Vamos lá. Claro, até agora a gente falou basicamente, num período de tempo bastante curto, não foi muito longo, de candles, a intensidade de um candle positivo, negativo, de uma maneira individual. Agora vamos começar a falar de candles específicos e como esses candles trabalham conjuntamente. Mas antes da gente fazer isso, deixa eu mostrar para vocês uma cola que vai ajudar pra caramba no seu aprendizado, para você decorar. E se você não quiser, simplesmente você tem a ferramenta para isso, como eu falei já várias vezes em outras aulas de outros cursos, eu sempre falo, se você tem uma ferramenta hoje que te ajuda a facilitar você identificar certas coisas, é a mesma coisa de você, é bom que você saiba fazer matemática, claro, subtração, adição, mas você tem uma calculadora que consegue te ajudar a acelerar esse processo, eu tenho certeza que você vai gostar, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, para a gente poder falar do que a gente quer falar em relação à combinação de candle e como você interpreta isso. Eu estou no gráfico de DIA, do DIA, do ETF que acompanha o Dow Jones, e olha o que o TradingView faz para você. Eu não sei se esse feature está disponível em qualquer outra plataforma, mas está aqui no TradingView. Deixa eu mostrar para vocês. Você vai aqui em indicadores. Eu vou escrever para vocês os que eu... Opa, calma aí que eu cliquei no botão errado. Deixa eu voltar aqui. Indicadores. Eu comecei a salvar algumas... Vamos colocar. A gente vai colocar alguns candles. Você pode pode escrever indicadores, os tipos de candle. Eu vou botar aqui na tela para vocês verem. Então a gente vai colocar esse tipo de candle. Um Doji Star Bullish. A gente vai botar um Doji Star Bearish. A gente vai colocar um Hammer Candle, Hammer de martelo, Bullish. A gente vai deixar ele aqui. A gente vai colocar, próxima vou colocar um Engulfing Candle, e vai ter Bearish, vai ter Bearish, e vai ter Bullish. E eu vou colocar por último, eu quero colocar para vocês, um Shooting Star. Só essas por enquanto. Algumas outras formações a gente vai falar no decorrer do curso, mas para deixar o negócio keep it simple, stupid, olha o que acontece. Olha que interessantíssimo. Eu estou no gráfico de 1 hora, a gente pode mudar para o diário, mas eu vou ficar numa hora só para vocês verem, vai ser um pouco mais intenso, mas de novo, é só para vocês entenderem. Olha que interessante. Depois que eu coloquei esses meus candles, ele vai mostrar, primeiro, tudo que for vermelho é porque é bearish, e quando eu passo o meu mouse em cima, ele me dá a descrição toda. Por exemplo, engulfing at the end of a given uptrend. Tudo bem que vai estar tudo em inglês aqui, eu vou deixar aqui, vocês podem ler depois, se você quiser com calma, botar no seu próprio TradingView, um por vez, vai ter toda a descrição do candle e como o candle funciona. E tem mais, você vê o candle em ação. Então, primeira coisa que eu acho que é ótimo que está aparecendo exatamente aqui assim, porque você está vendo um engulfing candle bearish, que ela não significou imediatamente que o estoque caiu. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que um candle, ou mesmo um conjunto de candles, eles são um dos indicadores que a gente está aprendendo nesse curso, que a gente aprende quando você fala de price action, que você aprende quando você faz trading. Mas quando você começa a identificar e você começa a usar esses
padrões mais fáceis de você identificar dentro dessa colinha, você começa a entender isso de um jeito um pouco mais simples. Mesmo esse aqui não ter sido um trade de sucesso, se você estivesse baseando somente no candle, que você não faria isso, obviamente. Você vê aqui que a gente tem, olha só, a inicial do candle, bullish engulfing, explica exatamente o que é. Se eu olhar aqui agora tem um hammer candle, exatamente o que é, e como é a aparência do candle. Olha que interessante. Então, ele mostra exatamente a aparência do candle. Depois eu vou voltar e mostrar explicar um por um para vocês. Você vai andando aqui, você vai caminhando, você vê de novo um bullish engulfing candle, você olha aqui mais uma vez mais um bullish engulfing candle, depois você vê aqui, o que está mostrando aqui para a gente agora? Um Doji Star, explica exatamente que é um bullish reversal, nesse caso não funcionou, eu estou mostrando isso para vocês de novo como um 8. Então vamos fazer o seguinte, vamos passar agora rapidinho, começar de trás para frente para mostrar para vocês o que esses candles realmente significam. Primeiro, vamos lá, o nosso primeiro que a gente tem aqui é um bearish engulfing candle. O que é esse engulfing? O que é essa palavra engulfing? Vou até escrever aqui, deixar para vocês. Tá aqui também, mas vocês vão ver. Bearish engulfing quer dizer que esse candle, pelo menos em inglês, quer dizer engulfing, que ela é pelo menos do tamanho, ela consegue engolir em termos de tamanho. Eu vou mostrar para vocês aqui bem praticamente o que eu estou falando. Se você usa uma linha para determinar o tamanho desse candle, você vai ver que esse candle representa o price action desse candle e desse candle. Ele está engulfing, ele está engolindo, ele está sendo maior do que padrões de candles anteriores. Isso é uma boa ideia que dá para a gente, que no período que a gente teve price action, teve que movimentar desse ponto até esse ponto, ou seja, no nosso caso aqui a gente está falando do gráfico, lembra que eu falei lá no whiteboard que esses candles podem representar, e você vai ver aqui, pelo menos no caso do TradingView, você vai ver que pode ser um candle de 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas, dias. Eu estou escolhendo hoje arbitrariamente de 1 hora, só para a gente ter um pouquinho mais de candles, ficar mais fácil para a gente visualizar. Então, esse candle quer dizer, em outras palavras, que o que a gente subiu desse ponto até esse ponto, a gente reverteu em apenas um candle, que geralmente é um padrão bastante bearish, mas a gente teve uma reversão desse padrão aqui. O que aconteceu nesse candle? Lembra que eu falei para vocês de intensidade? Vamos voltar só para a gente entender um pouquinho. Esse candle aqui, ele abriu aqui embaixo, 332, porque ele é verde. Compradores apareceram, jogaram esse candle até esse valor até 334,12, mas invariavelmente ele fechou aqui. Mas olha o que acontece. Esse segundo candle, logo após, começa a mostrar para a gente que os compradores continuam interessados em comprar DIA nesse price range, e nesse próximo candle a gente começa a ter confirmação de um reversal. Então a gente teve price action por volta de 33,47 aqui, levaram, ele caiu até aqui embaixo, mas eles conseguiram terminar esse candle, levar esse preço até aqui, que começa a dar para a gente uma confirmação de price action bullish, que esse estoque quer continuar subindo, continuar subindo, continuar subindo. Foi exatamente o que aconteceu. A gente vai começar a combinar isso com outras estratégias, porque o meu ponto aqui nessa aula é que vocês entendam que o candle sozinho, ele não é uma confirmação absoluta, mas ele começa a mostrar para a gente como se fosse um hint, como se fosse uma dica de um trend. Deixa eu mostrar outra para vocês aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui agora. A próxima que a gente tem é esse bullish engulfing candle. Bullish engulfing aqui. Você vai ver que, se você ler inglês, mais uma vez a definição vai estar lá, mas você vai ver da mesma maneira que esse candle aqui consegue ser maior do que, nesse caso, o candle que precedeu atrás dele. Olha que interessante nesse caso que a gente está vendo. Esse candle, esse bullish engulfing candle, que começou aqui, vendedores trouxeram até aqui, mas os compradores apareceram, fecharam, começou a dar confirmação de um uptrend até que a gente tivesse um outro candle e ele começasse a reverter. Mesma coisa aqui que a gente está vendo aqui, um hammer candle. Esse hammer candle, apesar de vermelho, deixa eu deixar ele bem grandão para vocês verem, apagar isso aqui. Vamos apagar isso aqui tudo. Focar só nesse aqui que eu estou falando. Eu estou falando agora exclusivamente desse candle aqui, vermelhinho. Uau, parece até parece até que eu fiz um rosto sem querer.
Deixa eu fazer de novo, ver se melhora um pouco a minha. There we go. Vamos lá. Então a gente está se dedicando simplesmente a esse candle aqui. Por que esse candle, mesmo que vermelho, é um candle bullish, que confirma esse momento positivo que a gente teve daqui para cima? Porque você vê o mesmo princípio. Esse price action, esse candle começou de uma hora aqui em cima, terminou aqui embaixo, mas os vendedores conseguiram empurrar até aqui embaixo e compradores apareceram. Então, mesmo o candle abrindo aqui, 335,73. Bruno, onde é que você está vendo esse 335,73? Olha para o meu lado direito. Olha aqui esse pretinho aqui, que significa que, bum, foi até aqui embaixo. Você começa a ver que os compradores estão aparecendo nesses pontos para levantar. Então a gente teve um hammer candle, que a gente já sabe que mesmo vermelha é um candle de ignição, um candle que está começando a mudar esse trend, começando a confirmar essa subida. A gente teve logo depois esse bullish engulfing candle, que trouxe o price action. Então, se você parar para pensar desse ponto até esse ponto, preço de DIA, de DIA foi até aqui embaixo, 334. Mas os compradores empurraram até aqui em cima. Vamos ver se a gente tem mais alguma, para a gente não fazer essa aula muito longa, porque a gente vai estar falando bastante sobre candlesticks e essa formação, quando a gente combina com o que vocês já aprenderam, com suporte, tem resistência e mais a moving average e tudo mais, que a gente coloca tudo junto para a gente poder ter convergência de informação, que é a frase principal que a gente precisa pensar. A gente consegue combinar isso tudo, a gente vai combinar isso tudo eventualmente. Esses candles são os mesmos, bullish engulfing, e a gente tem aqui, olha esse candle aqui, um Doji Star, esse Doji Star aqui, que geralmente é bullish, e realmente, se você parar para pensar, pelo menos num prazo de curto, muito período, ele apontou que nesse Doji Star, os compradores trouxeram até aqui embaixo, os vendedores, os compradores reverteram, e a gente conseguiu fechar com o DIA aqui, onde ele estava em 342, e esse candle acabou fechando em 342,94, uma variação muito pequena. Então, essa foi uma aula auxiliar para adicionar para vocês começarem a entender de candlesticks, para que nos próximos capítulos, no que a gente for vendo no curso, você está mais familiarizado e você começar a entender que a intensidade dessa movimentação do price action entre compradores e vendedores é o que faz a diferença. Espero que vocês tenham gostado da aula. A gente continua mais na próxima.